Bem, estamos de volta agora com o debate-papo, né? Tivemos um probleminha técnico aí, então deixe-me voltar aqui para chamar o pastor Giuseppe, lá de Roma, Itália, né? Agora sim. Agora tá, estamos aí. Né? Giuseppe é assim mesmo, é como eu falo, tecnologia é algo maravilhoso quando funciona. É verdade. Eu sou um pouco obsoleto. Eu fiz um perfil no Facebook 9 anos atrás, mas Instagram é algo que eu ainda não me acostumei. Muito obrigado pelo convite. Isso acontece. É um prazer poder ter aqui o pastor Giuseppe, é pastor em Roma, Itália, é italiano, ama o Brasil, é casado com uma brasileira, inclusive, não é? E nós vamos aproveitar para falar, né, vocês agora, como igreja, estão vivenciando esse chamado novo normal, né? Essa realidade agora, essa fase, depois de tantas restrições, depois de tantas, eu diria, aflições até que passaram e passamos, né? Porque isso é uma coisa global, E como é que está sendo, José, a experiência agora no retorno? Vocês que já estão retornando à questão presencial, às atividades, como está sendo isso? Pastor Luiz, olha, primeiramente, boa tarde a todos, né, no Brasil que nos seguem. Primeiramente, eu vejo dois extremos, né? Por um lado, muitas pessoas continuam apavoradas. Dá para perceber o medo ainda das pessoas, uma psicose, né, ainda com o uso da mascarinha, o cuidado da distância, e as pessoas estão tendo reações. Outro dia mesmo eu estava num ônibus e subiram dois jovens sem mascarinha, uma mulher começou a gritar com eles tiveram que descer. Então, nisso se percebe que permaneceu um temor muito grande, né? Por um outro lado, eu vou até falar do meu irmão de sangue, né? Que ele parece que saiu da cadeia, né? E que agora quer aproveitar ao máximo toda oportunidade para viver a liberdade na praia. E então temos esses dois extremos, né? Pessoas que se sentiam enjauladas e não viam a hora de ser soltas por aí, e outras que ainda estão, infelizmente, com muito temor, mas é uma coisa que requer muito cuidado, realmente. Não, claro, e as experiências que aconteceram na Itália, especialmente no norte da Itália, né? Como as coisas foram tão severas, não é algo que se possa descuidar. Mas é interessante isso que você falou. Esses dois extremos estão presentes, né? Uma espécie de uma fobia e uma espécie de uma euforia. Essas duas coisas estão presentes e se manifestando de uma maneira diferente. Inclusive dentro das igrejas. Dentro das igrejas a gente vê também isso, vê gente que não quer nem saber ainda de não vamos nos arriscar e tudo mais, e cobertas de razão, de passagem, e gente que parece que se não se reunir vai ter também um problema seríssimo e entra numa neura de temos que estar juntos, temos que estar presentes, temos que fazer as coisas. Agora, para nós que somos igreja, essa questão de não poder abraçar, não poder ter o toque, né? O toque humano, isso é algo muito difícil dentro das igrejas. Como é que você está se sentindo
esta realidade? Olha, pastor Luiz, aqui na Itália, você já esteve aqui, né? Então você já conhece. O italiano, até entre homens, tem ainda, em parte, aquele costume de cumprimentar com o ósculo, né? Nas duas bochechas, né? Então, acho que a nossa cultura é muito de toque, de abraço. E isso é muito estranho, porque a gente retomou, já tem 5 domingos, né, que retornamos a fazer o culto, e olhar para os irmãos e querer abraçá-los e saber que isso não é permitido, é ao mesmo tempo não querer comunicar uma ideia de irresponsabilidade. Então, a gente manter todo aquele cuidado é muito estranho. Mas também temos que respeitar essa dificuldade. Nós temos algumas mães que vêm com as crianças e existe um cuidado muito grande, né? Então, nós escolhemos, aproveitando que foi final de primavera, início de verão, essa época, né? E a gente está fazendo culto ao ar livre. E em 2 ocasiões nós fizemos numa sala fechada, e em outras 3 ocasiões nós alugamos um espaço ao ar livre, porque é menos claustrofóbico, ainda mais tendo que usar a mascarinha, né? E também transmite um pouco mais de liberdade, aproveitando o calor. Mas é tudo muito estranho, é tudo muito estranho. E tem alguns irmãos que, na hora de louvar o Senhor, eles abaixam a mascarinha e não poderiam, né? Não poderiam. Então isso é muito esquisito. Apenas quem prega a palavra é quem ministra o louvor que está autorizado a não usar a cobertura, né, o dispositivo de segurança, né? Os outros todos têm que manter. Então, é uma igreja diferente, é uma igreja que tem vontade, com certeza, de voltar a abraçar, mas, por enquanto, temos que aguardar. Isso faz lembrar algo que dentro da história da igreja, claro que por motivos completamente diferentes, aí em Roma, mesmo quem vai até as famosas catacumbas de Roma, encontra aquela realidade, aquela história da igreja literalmente subterrânea, a igreja escondida. Então, eu imagino que em tempos como aqueles, e em lugares onde a igreja vive perseguição, a gente tenha esta sensação de uma falta de liberdade, uma falta... Porque, de fato, nem louvar com toda a liberdade, nem se confraternizar com toda a liberdade podemos, porque há um inimigo. Há um inimigo que ainda está por aí, que é o sonho em Deus que seja logo vencido, logo derrotado. Né? Logo derrotado. Mas a experiência que vocês estão tendo de fazer o culto ao ar livre tem várias vantagens. E a igreja, por exemplo, então, está indo para, literalmente indo para a rua, indo para o meio das pessoas. E como é? Não, na verdade não, pastor, porque... Não é na rua. Não, é um lugar particular que a gente aluga. Então é aberto, mas é particular. Sim, porque na verdade, o que acontece? Não sei se você acompanhou agora, teve um jogo que seria a Copa Itália, né? Entre Juventus e Napoli. Napoli ganhou e foi toda a torcida comemorar na rua e todo mundo se juntou no mesmo lugar e aquilo ali foi condenado como um assembramento irregular, porque as pessoas, num lugar público, inclusive até por causa dessa situação do George Floyd, infelizmente, essa morte terrível, né? Essa questão. Teve aqui também, na Itália, jovens que foram na rua e tiveram que respeitar a distância, o uso do dispositivo de segurança, enfim. Para nós fazermos esse tipo de reunião no lugar público, por sermos igreja,
Isso é muito complicado. Eu vou só fazer uma observação. É lógico, lógico. Eu nem tinha me atido a esse ponto que ainda está mais de 10 pessoas, ou às vezes mais de 6 pessoas, é considerado aglomeração, né? A gente tem que ter uma distância, né, boa, 1,5 metro mais ou menos entre cada um. Mas o que eu ia dizer é que, assim, aqui, por exemplo, começou de novo a questão do cinema, né? Começou de novo a questão do cinema, abriram os cinemas. Então, as regras, o protocolo do governo com o cinema é que as pessoas têm que acessar a sala usando o dispositivo. Mas uma vez que estiverem assentadas, podem assistir o filme sem necessidade de utilizá-la. Para nós, igreja evangélica, nós temos a obrigação que seja lugar aberto ou lugar fechado. Eu estava conversando ainda agora com o pastor do norte da Itália, falando pessoalmente com ele a respeito disso, que mesmo que estejamos num lugar aberto, nós teremos que continuar usando as mascarinhas. Enquanto no cinema, já eles não têm essa obrigação. Então existe... Mas que estranho! Exatamente. Aqui existem muitas piadas, né, que são feitas a respeito desse vírus. Eu não sou uma pessoa negacionista. Eu acredito que isso seja algo real, não sou um complotista que acredita que isso seja uma ficção. É algo real, tem morrido gente. Mas a gente faz uma polêmica em relação à forma como o governo tem lidado com isso. Por quê? Porque dentro de um ônibus podem ficar 15 pessoas num espaço de 25 metros quadrados, por exemplo. Dentro de uma igreja, porque existem igrejas no sul da Itália que são muito grandes, que caberia centenas de pessoas, mas mesmo cabendo 1.000 pessoas, existe um protocolo do governo que estipula o máximo de 200. Então, existe, mas isso está valendo também pela Igreja Católica. Existe uma abordagem do governo com essas medidas muito, como eu posso dizer, lunática, vou usar essa expressão, no sentido que, dependendo do que se trata, eles estipulam regras diferentes. Então, a gente tem a sensação, como a igreja, de estar debaixo de um controle um pouco mais rígido, algumas restrições mais severas. Mas vamos aguardar. Possivelmente um preconceito ou uma espécie de uma perseguição velada, digamos assim, né? Sim. Uma coisa um pouco mais suave, não é uma perseguição direta, mas essas impossibilidades, porque o exemplo que você deu é extraordinário. Qual é a grande diferença, né? Óbvio, a igreja é mais participativa, você se movimenta um pouco mais e tudo. E como eu estava lendo dessa questão, por exemplo, o uso da máscara, né, usarmos a máscara. Eu vejo, às vezes, as pessoas vão fazer práticas esportivas, vão correr, vão andar de bicicleta. Com a máscara é um problema, porque você começa a ter uma respiração em cima mais de dióxido de carbono que você está liberando do que de oxigênio que você necessitaria respirar. E isso pode dar diversos problemas, mas às vezes é exigido. Não é só a igreja que acontece isso que eu estou querendo dizer. Né? A gente vê os governos, às vezes, exigindo coisas da população que acaba sendo uma incoerência, digamos. Uma incoerência. Que tem que haver as regras, que tem que haver os protocolos. Né? Eu imagino que vocês também estejam vivendo aquela questão de protocolos, álcool em gel, ter a disposição de luvas para quem tem que manusear, tem que fazer alguma coisa, essas coisas assim.
eu vi um vídeo de um amigo meu, a igreja dele, o pessoal chegando, mas parecia uma coisa de filme, né? De filme. O pessoal chegando, aferindo a temperatura, passa para uma outra região, limpando os pés, passa para uma outra região, álcool em gel, passa para uma outra região, está lá o diácono esperando com a máscara para poder entrar, a pessoa vai entrar, álcool em gel de novo. Aí eles arrumando a igreja, medindo com a fita métrica, 1,5 metro, 1,5 metro, 1,5 metro. Quando não, 2 metros, que dependendo do município, eles pedem 2 metros, e são 2 metros, você coloca do ponto da pessoa, mede um raio, é distância. É complicado. É distância. Mas como você falou, entra dentro de um ônibus, cadê a distância? Pois é. Não tem uma coerência, né? Eu não quero ser crítico, eu entendo que é uma questão difícil de gerir, né? Eu quero dar um desconto, como se diz, né? Aplicar um desconto ao governo que às vezes esteja gerindo uma situação nova, né? Completamente nunca experimentada antes, né? Mas eu acho que deveria aplicar, né, um pouco um conceito de coerência com a igreja, com o cinema, com o supermercado, com o ônibus, porque há muita piada, né, de que esse vírus, dependendo do ambiente onde ele se encontra, ele tem uma capacidade de se locomover diferenciada, né? Dentro do ônibus ele não é capaz de se locomover, porque as pessoas ficam todas grudadas, então ele fica onde está, né? Mas na praia ele pode pular de 15 metros, né? Então são raciocínio, mas a gente sabe que houve também muita informação desencontrada. Aqui a gente também fica ouvindo, né, falar de luva, que antes a Organização Mundial da Saúde falava que era necessária, depois falou que não era mais. Enfim, são tantas coisas. Mas é tudo diferente. Até para a gente fazer ceia do Senhor, a gente tem que fazer o kit da ceia. Chegar na igreja já com um kit, onde havia o suco, né, de uva e o pão. Tudo separado, né? Tudo separado, pratinho, né, embalado, para que cada pessoa manuseasse individualmente e não tivesse a intervenção de outra pessoa. Enfim, é uma série de situações que a gente tem que se reinventar tudo de novo, né? Tudo. Até que isso passe, né? Exatamente, são essas dificuldades que nós temos que nos adaptar, né? Não tem outra saída. E vocês aí na Itália, eu faço uma pergunta mais em relação à Itália. Você sabe que a gente tem um carinho todo especial pela Itália, desde o tempo do pastor Alexandre, pastora Keila, que estavam aí em Roma, depois a amizade que nós nos conhecemos, e teu pai, né, uma pessoa extraordinária, tua família, depois conhecemos a pastora Rosellen, lá em Milão, Itália, e há um carinho pela Itália. Nós temos aqui na igreja o Gianluca, a Cláudia, né, membros da nossa igreja, que eu falo puro sangue italiano, né? Ele napolitano. Então, é sempre maravilhoso. Eu amo a Itália, eu acho a Itália um dos lugares mais belos que existe. Tanto que existem muitas fotos por aí que as pessoas pensam ser Suíça e é norte da Itália. E as pessoas pensam ser Grécia e são aquelas praias da Calábria e tudo. A Itália é que as pessoas não conhecem. A Itália é um assombro de país. Como está a questão das visitações a esses lugares históricos? É uma pergunta mais de curiosidade. Coliseu, o Paço Imperial aí dos Césares, o famoso Museu do Vaticano, a Capela Sistina.
Como está essa questão? Está voltando agora? Está voltando, devagar. Ficou tudo fechado por muito tempo. Agora, eu acompanhei duas matérias, uma que tinha a ver com o Coliseu e uma outra que falava do Museu Vaticano, né? Então, antes, durante a pandemia, era visita virtual pela internet, né? Então, Sim. Eles organizaram um turismo virtual, agora abriu novamente, mas é com aquela questão de percursos obrigatórios e uma quantidade de pessoas limitada, distanciada. Então, mas também, vamos dizer a verdade, não tem muito turista agora, porque acho que eles estão voltando a abrir as fronteiras agora. Acho que as fronteiras da Europa, se não tem um dia, tem dois, é uma coisa muito recente. Então, nós temos um irmão da igreja que ele foi trabalhar na Inglaterra por um período breve, querendo retornar rapidamente, e está meses bloqueados ali, agora em agosto que ele vai conseguir retornar. Ele tem esposa, tem duas crianças aqui, e foi uma oportunidade de trabalho, aí ele ficou preso, sem poder retornar. E sabemos de muitas outras situações assim, onde é agora que está retomando, né, as viagens e o turismo. Então, é até uma necessidade para a economia aqui da Itália, né? Porque nós estamos numa recessão terrível, né? De 10% para cima, né? Do produto, né? Interno bruto, né? Acho que fala assim, né? No português. Sim, sim. Então, a gente está torcendo para que o turismo retorne e tudo volte à normalidade, porque esses lugares turísticos ficaram fechados, acesso limitado, e devagar vamos retornar à normalidade. Tem umas fotos de Roma, você conhece a Fontana di Trevi, né? Sim, sim, sim. Eu vou tirar alguns minutos, porque quando minha esposa conheceu Roma pela primeira vez, era um lugar onde eu queria que ela conhecesse, um momento de mais calma. E teve um dia que nós fomos lá, depois das 2 da madrugada, e estava cheio. Para ter uma ideia que Fontana di Trevi é um dos lugares mais lindos, aquela Fontana de Bernini maravilhosa, né? Sempre lotado de turista. E agora conseguiram fazer fotos nesse período sem uma alma viva, que é uma coisa sobrenatural. Então, eu estive hospedado num hotel, que aliás foi uma coisa, me presentearam, essa que é a verdade. Hotel Tritone, que fica justamente na via Tritone, bem onde dá acesso para a Fontana. Você dá uma curva para a Fontana di Trevi. Sim. É um dos lugares, para mim, mais belos, né? Eu não sei se é por causa do filme Doce Vida, né? Mas é um dos lugares mais belos que existe. É uma coisa extraordinária. E realmente é como você disse, madrugada tem gente, de manhã tem gente. É uma loucura conseguir um espaço vazio. Conseguiram tirar foto sem ninguém. É uma coisa incrível. Incrível. Mas agora vai retornando, creio que vai chegar avião com turista, os museus abriram, o museu abriu, então existe uma ameaça que eu não sei, mas a mídia está sempre ali lançando aquela desconfiança, né? Cuidado, porque se não tiver muito cuidado, setembro, outubro, terminando o verão, chegando o primeiro frio, isso pode retornar, mas a gente está orando em nome de Jesus que retorne, porque... Que não aconteça isso, né? Que não aconteça. Porque agora vocês se encontram na parte mais quente do ano, né? Mas lá para setembro seria um outono já. Final de verão, início de outono. Outubro seria o mês mais que gera mais preocupação. Entendo que passa esse momento de transição, né? Esse momento de transição.
E para aqueles que não sabem, a Itália é um país, a Itália, a Espanha, são países que o turismo tem uma importância gigantesca dentro da economia, como Israel, né? Israel, embora tenha muita tecnologia, TI, essas coisas todas, Israel, no caso de Israel, o turismo religioso é de uma importância extraordinária, que movimenta a economia. E eu já estive em Roma, numa época que veio muito turista. Eu me lembro de andar no centro de Roma de noite, perto da meia-noite, e a gente esbarrando em gente. Sim. Esbarrando em gente, de tanta gente que Roma é feita para isso. Sim. Roma você caminha em história, né? Quem ama história, quem gosta de história, é Roma. Como a Florença, né? Firenze, no caso, mas Florença. Florença é um museu a céu aberto, é uma coisa extraordinária. Você caminha, você está vendo obra de arte, tudo que é canto. É algo extraordinário. A Itália é onde os europeus vêm tirar férias. Alemão, inglês. Nós temos milhares de quilômetros de costa, litorâneo, né? Como é que se fala? Praias maravilhosas que a Alemanha não tem, a Inglaterra não tem, e até a França, claro, tem a Costa Azzurra, que é maravilhosa, né? Mas o clima aqui é mais favorável. Então, o sul da Itália, setembro, outubro, que o verão já terminou, na Sicília as pessoas ainda estão na praia. A Sicília tem um clima maravilhoso, então desce todo mundo para tirar férias aqui. Porque o que temos de gastronomia, história, arte, enfim, é um lugar bem agradável. Eu tenho que reconhecer com toda humildade como italiano. Não, é fenomenal. É fenomenal. Você deve se lembrar quando eu, com Luiziana, Val Milton, com Cleide, pastor Val Milton, e outros pastores e outros irmãos da igreja, André, que naquela ocasião não era pastor, e agora é pastor, né? Estivemos em Roma, vindo de Israel, todo mundo falando e querendo comer uma boa pasta italiana, eu disse, daqui a pouco a gente está com o Giuseppe, e vocês têm que falar com o Giuseppe assim, vamos aonde o italiano vai. Não aonde o turista vai, vamos aonde o italiano vai, porque ali você vai comer como italiano. The real thing, como dizem os americanos, né? The real thing, a coisa verdadeira, né? É isso. E o Val Milton, então, ficou apaixonado por um restaurante. Eles chegaram a presentear a Cleide com eu lembro um prato do restaurante, um pratinho para ela levar, de tanta amizade que eles fizeram com o pessoal do restaurante. Eles não queriam comer em outro lugar. É verdade. É extraordinário. Agora, é interessante, Giuseppe, as pessoas não têm ideia, que a pizza italiana, a pizza brasileira é muito influenciada por essa pizza americana, né? Essa coisa meio misturada. A pizza italiana, ela é algo mais, eu vou dizer assim, mais puro, mais autêntico. Ela é meio... Primeiro que os italianos têm um costume maravilhoso de fazer a massa. Eles não compram a massa, eles fazem a massa. Isso faz diferença. Faz. E as pessoas... A primeira vez que eu comi foi com bacchiocchi. Com Marco. Com bacchiocchi. Pastor Marco. Ele que me ganhou para Jesus. É mesmo? É Sim. mesmo, pastor Marco Bacchiocchi. Um homem de Deus
extraordinário. Extraordinário. E ainda aquele ministério dele de atender as pessoas, de cuidar... Menos. Agora o ministério dele está mais para atingir aquela região onde ele se transferiu, que é um pouco mais rural, mas está conseguindo evangelizar um pouco nas redondezas, né? Ele agora se encontra como que se fala, na divisa, né, entre a região do Lácio, região da Úmbria e região da Toscana. É uma área rural bem ali. Mas ele continua ajudando, só que numa proporção inferior em relação ao passado. Mas eu quero dizer que realmente de lá, porque eu vim a Jesus de uma experiência de dependência química, né? Eu agora estou com 53 anos, mas quando eu tinha 21 anos, mais de 30 anos atrás, eu conheci Jesus por causa dessa dificuldade que eu me coloquei na vida, né? E ele me hospedou juntamente com outros rapazes. Ele fez um trabalho lindo na minha vida. Claro, a glória vai a Deus, mas ele foi realmente um pai. E muitos rapazes que saíram de lá são pastores agora, são líderes de ministério. Muitas pessoas que saíram de lá agora estão realmente ativas no ministério. Deus tem levantado. É um ministério que tem dado muito fruto para a glória de Deus. Para as pessoas que não conhecem bem o pastor Marco Bacchiocchi, é um gigante amável. Sim. Ele, vamos dizer, é um Bud Spencer sem barba. É um gigante, um homem enorme. E que ele acolhe, de fato, as pessoas, e teve esse trabalho de recuperação, como um centro de recuperação, salvando inúmeros jovens. Ou seja, você é fruto deste trabalho. Conte-nos um pouco mais sobre essa experiência de conversão. Como foi? Porque tantas pessoas dizem, a pessoa uma vez viciada, ela vai ser viciada para sempre. Mas nós dizemos que Cristo liberta e liberta de fato. E você é a prova. Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, eu comecei a me envolver com 18 anos, mais ou menos, com droga um pouco mais pesada, né? Antes eu tinha fumado maconha, que é uma coisa, hoje em dia, está até quase legalizado, né? Mas, infelizmente, eu acabei debandando para alguns extremos. Mas eu sempre morei com meus pais, fui um rapaz criado dentro de uma família bem estruturada. Então você imagina que seja difícil ter uma dupla vida, né? Ainda mais com uma mãe muito italiana. Minha mãe é italiana no sentido não apenas anagráfico, mas é italiana no sentido mesmo temperamental e comportamental. E minha mãe começou a literalmente me seguir na rua disfarçada para ver o que eu aprontava, né? E quando fui descoberto, digamos, nesse vício que eu tentava esconder, com muita dificuldade, mas a mentira, né, surgia, e a gente por um tempo consegue andar mentindo, né, mas depois não consegue mais. Claro, não dá para sustentar. Quando isso surgiu, através do meu pai, que ele era funcionário da Câmara do Comércio, ele conheceu uma irmã evangélica que era membro da comunidade do pastor Marco, que na época ele ainda estava em Roma. Então, quando minha mãe descobriu, imagina, foi um pânico em casa, foi um pavor. Imagina. Minha mãe entrou no desespero, meu pai, coitado também, reagiu muito mal da forma dele, mas o pastor Marco se ofereceu para vir em casa conversar comigo. Então, eu não sabia de nada disso, né? Então ele veio acompanhado de 2 rapazes que também estavam se tratando na comunidade dele. Foi muito engraçado, porque eu, claro, era usuário de droga, mas não era um criminal no sentido de assaltar, era um rapaz de família que aprontava, né? E quando o pastor Marco lhe trouxe esses 2 rapazes, eu estava ainda tarde dormindo, né, no meu quarto,
Eles entraram, Marco mandou eles no quarto. E vou dizer que os dois eram ex-presidiários, né? Todos tatuados, né? Com tatuagem por todo lado. Eu, quando abri os olhos, encontrei esses dois. Isso é literalmente como está acontecendo. Eu não estou acrescentando, certo. não estou dramatizando. Foi realmente assim. Eles entraram, eu me encontrei com esses dois rapazes ali no quarto que começaram a falar comigo que Jesus me amava. Jesus me amava. Aí eu, assim, tendo feito o que eu tinha feito na noite anterior, né? E estando ainda num estado assim, acordando, né? Depois daquela... Eu pensei, mas isso é um tipo de sonho, de pesadelo, é uma visão? Ou esses dois estão totalmente malucos, né? Mas, para encurtar a história, na verdade, eu aceitei ir na comunidade por causa da minha mãe, por perceber a dificuldade, a dor que ela estava vivendo com essa situação. Então, meu plano era mais ou menos entrar em comunidade, passar alguns dias ali, deixar as coisas se acalmarem e depois sair. Só que entre esse meu plano e o plano de Deus... Algo aconteceu. Porque havia cultos ali, as pessoas oravam, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, de Gênesis, e me deparei com as genealogias e achei inútil, complicado. Comecei a ler de forma transversal, né? E a Bíblia tinha todas aquelas referências, comecei a me interessar, né? E comecei a pular de um lado para o outro, a ler a palavra, até um dia eu ler 2 Coríntios 5. Essa foi uma experiência que me marcou, porque em 2 Coríntios 5 diz que, não me lembro se é versículo 19, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. E naquele momento foi que eu percebi que eu tive a concepção daquilo que tinha acontecido na minha vida, porque é como se Deus tivesse me falado naquele momento, falou, Giuseppe, olha, você está se dando conta que você já está aqui várias semanas, eu acordava de manhã, pastor Luiz, eu já querendo arrumar o dinheiro para fazer aquilo que eu queria fazer, era como a gente fala no do né? Um prego na cabeça, algo automático que tua cabeça vai... É um vício, algo que te amarra, né? Era um demônio, era algo assim, uma prisão. E naquela hora eu me dei conta daquilo que Deus tinha feito, que Deus tinha mudado essa inclinação, essa vontade, esse desejo, essa busca por esse tipo de coisas, e que eu tinha encontrado uma paz, uma calma, um sossego naquele lugar. Foi ali que eu me entreguei para Jesus e dali começou meu percurso, né? E graças a Deus, ninguém pode dizer que nunca mais pecou, né, pastor? Mas eu posso dizer que nunca mais retornei, assim, depois de poucos meses, eu fui completamente liberto de maconha, cocaína, heroína. Eu, infelizmente, tinha me viciado com heroína, que era uma dependência seríssima. Eu perdi amigos, né? Amigos queridos que morreram de overdose por causa disso. E, assim, eu realmente ouvi o poder de Deus me libertando. Por isso que eu quero dizer, se tem alguém nos ouvindo, né, pastor Luiz? Nessa tarde, final de tarde, a gente está aqui falando de um Jesus que realmente ama e tem poder para libertar o pecador. Ele realmente, eu experimentei na minha vida. Até cigarro, tudo foi embora, tudo. Foi algo extraordinário. Começou a minha nova vida, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Uma tremenda experiência, provocando um tremendo testemunho. Às vezes as pessoas pensam de limitações, óbvio, limitações, como nós estamos vivenciando essa pandemia, vocês vivenciando uma nova fase, ainda com muitas restrições, limitações.
Mas eu tenho dito uma coisa, que as minhas limitações, elas também estão limitadas. Elas estão limitadas em me limitar. Porque ao nosso Deus, elas não limitam. Amém. Ao nosso Deus, elas não limitam. Eu me lembro de uma das experiências mais fortes que eu tive, a nível de você estar caminhando, vendo o belo turismo em Roma, foi visitar o cárcere do apóstolo Paulo, que eles chamam de Paulo e Pedro, né? Então, quando eu estive lá, ainda se podia entrar no cárcere, na prisão de Paulo, ainda podia. Hoje, quem vai é uma espécie de um anfiteatro, se vê de cima, né? Se vê de cima. Mas quando eu fui, há vários anos, ainda podia se entrar, e eu tive a experiência de entrar, me sentar naquele lugar e, por um minuto, ser levado à situação do apóstolo Paulo, naquele lugar. Era outono, eu me lembro disso. Foi um outono extremamente frio, porque caiu a 6 graus. Uau. Foi frio, estava frio o outono. E aí, eu ali dentro, sentindo aquela umidade, aquele frio, me lembrando do apóstolo Paulo, eu disse, Efésios foi escrito aqui. E me lembrei do que diz Efésios, assentou-nos em lugares celestiais. Eu, na mesma hora, imaginei, Paulo aqui, mas assentado em lugares celestiais. É isso que a gente tem que entender, que quando nós estamos com Deus, não há esses limites. E quando estamos limitados, ele nos oferece uma outra via, uma outra estrada, pela qual nós podemos desenvolver algo que de outra forma não faríamos, como foi a escritura das epístolas extraordinárias que estão hoje nas Sagradas Escrituras e que foram escritas pelo apóstolo Paulo naquela prisão, naquele lugar. Então, é algo tão maravilhoso quando a gente vê, porque Roma está altamente ligada não apenas com a história da humanidade, com a história do cristianismo, né? É um lugar, queira ou não queira, o Vaticano era um depósito de indigentes, né? E quando nós falamos de indigente, acima de tudo, nós estamos falando de cristão morto. As pessoas pensam muito ali no Coliseu, mas aquela região do circo maior, né, onde havia corrida de bigas, ali é que morria mais cristão que qualquer outra coisa. E eram jogados no Vaticano. E, bem ou mal, hoje tem um palácio do cristianismo ali. Você pode não concordar, como nós não concordamos com muitas coisas, mas é um grito, né? É um grito, o poderoso sangue dos mártires. Por isso eu creio num grande avivamento para a Itália. Amém. Eu creio num avivamento para a Itália que justamente por a Itália ser esse lugar onde a Europa inteira passa. Tem cidades que a Europa inteira passa. Paris, a Europa inteira passa. Roma, a Europa inteira passa. Essas duas cidades, todo mundo passa por aí. Se existe um lugar para Deus contaminar, já é uma palavra bem por causa do vírus, mas contaminar com o Evangelho a Europa inteira num avivamento, na minha estratégia, diga bem, na minha visão, é Roma. Sim. Roma, um lugar como esse. E me diz uma coisa, e nos ministérios em Roma? Eu sei que a Itália é desafiadora, porque tem o catolicismo tradicional, e tem outro problema que as pessoas às vezes não conhecem, que é o ocultismo.
que é fortíssimo, mas os ministérios, como o ministério do pastor Silvano Lilly, a Internacional, né, que era, se eu não me engano, era do McTermott, né? Era o do evangelista McTermott. Sim. E são coisas que as pessoas não sabem que existe na Itália. A pessoa não tem ideia que existe uma igreja como a Igreja Internacional do pastor Silvano Lilly em Roma. Todo mundo pensa apenas que é a grande massa, realmente, são pequenos ministérios com grande fé. Eu digo que não é apenas pequenos ministérios com grande fé, porque se não tivesse grande fé, não era nem pequeno, não sobrevivia. Como está essa realidade? As pessoas estão mais abertas depois de algo tão forte como essa pandemia? Olha, eu vou fazer primeiro vou tentar dar uma panorâmica, né, no sentido que a Itália ela é diferenciada geograficamente, do ponto de vista evangélico, digamos, né? Eu faria até um mapeamento espiritual a respeito disso. Mas é claro que o sul da Itália, a Sicília, por exemplo, é um lugar que nós poderíamos chamar um lugar de avivamento. A última vez que eu escutei a respeito da Sicília, em termos de porcentagem, seria a mais alta da Itália, porque estamos falando de 3%, 4% de evangélicos na Sicília, que é algo extraordinário. Onde há igrejas grandes, né? Exatamente. Onde está despontando, já não é de hoje, né, já há muito tempo, tem um apóstolo que era um médico, que se chama Lírio Porrello, tem um ministério maravilhoso, tem uma igreja com milhares de pessoas, e está trabalhando em toda a Itália, né? Eu o conheci, sabia? Eu o conheci em Joanesburgo, África do Sul, na Bible Grammar Church. Fantástico. Então tem esse ministério que está despontando muito. Em Roma, a realidade de Roma, eu poderia dizer que deve ter umas 4, 5 igrejas que estão trabalhando há mais tempo, com qualidade, e estão conseguindo resultados mais eficazes, e tem um universo de igrejas menores, né, de diferentes tamanhos, mas eu nunca esqueço o testemunho de um missionário em Costa Rica, que foi meu professor na escola bíblica, que ele contava que o testemunho do avivamento no Costa Rica foi como incendiar um grande campo, acendendo pequenas chamas em vários pontos, né? E depois, quando soprou o vento, essa visão do avivamento que ele me passou, ficou gravado no meu coração, porque você imagina tantas pequenas chamas, né? Mas quando sopra o vento, aí pega tudo fogo, né? Então, lindo. Você conhece o trabalho da pastora Rosilene Milão, que é algo extraordinário, realmente maravilhoso o trabalho que ela tem feito, como Deus tem usado. E existem outros ministérios assim que despontam mais, mas não são muitos, mas graças a Deus por eles, eu creio que Deus vai levantar outros, né, e permitir que a nação como um todo seja atingida, né, de forma mais... Amém. Roma já é uma realidade abaixo desta média, né? Em Roma, eu acho assim que se a gente incluir todas as igrejas, de todos os tamanhos e também as igrejas étnicas, às vezes a gente não passe de 1%, né, da população de Roma. Mas é um tempo novo. Uma coisa eu queria dizer. Você me perguntou sobre como é que é a recepção, né? Agora, eu vi muitas pessoas, a gente também, inclusive, teve essa experiência, que no período do lockdown, do confinamento, usando o Zoom para fazer reuniões, usando o Facebook, muitas pessoas foram atingidas, que normalmente não seriam atingidas num evangelismo numa praça, ou não seriam atingidas num convite numa igreja, num evento de uma igreja, mas naquele contexto específico,
tendo que ficar dentro de casa, com aquele clima, se você quiser, um pouco apocalíptico, né, escatológico, né? Então, essa ferramenta da internet tem se tornado muito eficaz para a gente alcançar muitas pessoas. Nós fizemos reuniões no Zoom, evangelizando pessoas de Turim, que são 600 quilômetros daqui, e pessoas da Puglia, que se conectaram com a gente, ouviram a palavra, e todos os ministérios que eu tenho falado têm tido esse tipo de testemunho. Ou seja, algo está se expandindo, é o bom fermento na massa que está agindo, né, nesses dias. E eu creio que, igualmente, o coração do italiano comum, que tinha resistências naturais pela tradição, que às vezes o que fala mais forte é a tradição, não é convicção. Mas algo, eu espero em Deus e tenho visto em Deus que está acontecendo. Eu mal espero para que nós possamos ter a oportunidade de estar passando novamente aí por Roma, ver como está aí o trabalho de vocês, né? Que é sempre maravilhoso. Eu sou muito grato, né? Grato à pastora Keila, ao pastor Alexandre, que foram as pessoas que nos abriram a Itália, que nós conhecemos a Itália através deles e conhecemos a você e a outros ministérios através desta porta que Deus abriu. Nós estamos chegando agora ao final, né, do nosso debate-papo. Hoje, debate-papo internacional, Brasil e Itália, né? E gostaríamos que você pudesse, então, orar por todos que aqui estiveram nos ouvindo. Nós temos ainda alguns minutos, e numa oração de 2, 3 minutos, abençoar essas pessoas no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos aproximamos do trono da graça com ousadia, com fé, crendo que o desejo do Senhor é de abençoar, de curar, de libertar e principalmente de revelar seu Filho Jesus na vida daqueles que de repente estejam ouvindo, que ainda não fizeram esse passo de fé. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um que está agindo, cada família que está assistindo, cada família, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja curando também dessas feridas, às vezes nossos amigos ouvintes no Brasil, aonde nesse momento essa crise, essa pandemia está terrível, como já foi aqui até poucos dias atrás. Oro, Senhor, a tua proteção, oro a tua bênção, oro de forma especial uma fé sobrenatural, uma confiança em ti, um se entregar ao teu cuidado, Senhor, um se colocar realmente diante do Senhor, em intimidade, em comunhão contigo, para encontrar em ti, o Deus abençoador, protetor, livrador de todo o mal, que nós cremos que a tua palavra nos apresenta. Obrigado pelo teu amor manifestado naquela cruz, e no poder manifestado na ressurreição. Obrigado porque o Senhor está vivo ainda para libertar aqueles que, porventura, estejam debaixo de alguma opressão, de algum vício, como eu fui liberto, como eu testemunhei hoje, muitos libertos e curados, no teu nome poderoso, Jesus. Amém. Amém, amém. Giuseppe, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Agora é abraço virtual que a gente dá a todos os nossos amigos aí em Roma, a sua família amada, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, multiplicá-los cada vez mais e possamos ter notícias maravilhosas de um grande avivamento por toda a Itália. Tá bom? Eu que agradeço. Grande abraço. Muito obrigado pela honra de participar. E um abraço virtual também. Aguardamos vocês aqui. No próximo ano a gente pretende conseguir, pelo menos
passar pela Itália, estar aí de alguma maneira. Que Deus possa abençoá-los a todos, tá? Amém. Um grande Você abraço. também. Um abraço, pastor Luiz. Tchau. Nós agradecemos a todos o fato de terem aqui nos prestigiado nesse debate-papo especial, hoje com o pastor Giuseppe Fiano, ali de Roma, Itália. Assim é a proposta do debate-papo, uma conversa entre amigos, sempre de um assunto relevante, falado de uma forma edificante. Que Deus os abençoe. Até a próxima vez, aqui se despede pastor Aloísio, esperando estar com vocês num outro debate